E aí, galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui novamente com Gisele Santos, referência no CrossFit e agora no Hilux. Se inscreveu numa prova de Hilux, Gi? Estou inscrita no Hilux Miami em abril. Ó, vai em duplo ou individual? Vou individual. Uau, prepara! Show de bola! E hoje nós estamos aqui para falar sobre o dia pré-prova, o dia da prova e a refeição, ou enfim, as refeições e estratégias durante a prova. Gi, para quem vai fazer uma prova de Hilux hoje, ou uma corrida fitness, que agora no Brasil já estou sabendo que o ano que vem já tem 3 datas, já preparem aí, aos poucos nós vamos divulgando. O que você falaria para uma pessoa que vai fazer uma alimentação, como seria a estrutura de carbo, proteína, enfim, num dia pré-prova? Então, assim, é importante que essa pessoa chegue para esse dia pré-prova já com o seu tanque cheio, né? Então, é importante que seja com consumo de carboidrato já adequado, que para Hilux aí a gente pense em algo em torno de 6 a 8, 9 gramas de carboidrato por quilograma, vai depender muito do seu ponto de partida, isso é bem individual. Consumo de proteína adequado, mas o principal macronutriente, quando a gente fala em performance, que é o que a gente vai buscar na prova, é o carboidrato. Ele é nossa fonte de combustível mais eficiente. Então, nesse dia pré-prova, colocar carboidrato em todas as refeições, né? E as quantidades aí de acordo com o que você está consumindo no momento. Se você tiver com um consumo mais alto de carboidrato, não precisa fazer um carb up. Então, manter ali a quantidade que você já tem feito, né? Já está consumindo no dia a dia. Prestar muita atenção à hidratação, né? Vale a pena aumentar um pouquinho ali a hidratação. Vai depender muito também de onde é a prova. Tem lugares que você vai suar mais, tem lugares que você vai ter uma necessidade maior de se hidratar. Então é importante pesquisar bem para onde você está indo. E isso que você está falando é muito legal pelo seguinte, principalmente hoje as provas de Hilux, nós ainda não temos no Brasil. Então você acaba viajando. Então esse lance tanto da alimentação como da água é importantíssimo a pessoa já buscar, já entender, chegar 1 ou 2 dias antes, ver, putz, no hotel vai ter água, vou levar minha garrafa ou não, vou ter que ir no mercado já comprar, deixar estruturado. Os que eu estou usando, eu já tentar garantir, levar da onde eu estou saindo, porque cada prova vai estar num lugar, tem lugares que são mais quentes, tem lugares que são mais frios, então realmente lugares mais quentes, a gente tem uma necessidade maior de se hidratar, então é importante também se ligar nisso. Proteína normal, manter o consumo proteico ali em todas as refeições também. Já vale a pena nesse dia anterior diminuir um pouquinho o consumo de fibras para não ter uma disfunção intestinal, não deixar o intestino mais solto. O intestino ele tem uma conexão muito grande com o nosso cérebro, então você vai estar mais ansioso, você vai estar mais nervoso. E essa conexão do seu cérebro com o seu intestino pode te causar diarreia ou até mesmo constipação, que não é o que a gente quer para um dia de prova, né? Então diminui aí o consumo de fibra, porque a fibra ela solta um pouquinho mais o intestino. Vale a pena também já diminuir um pouquinho o consumo de gordura, então evitar queijos em excessos, né? Esses alimentos muito gordurosos, porque a gordura ela deixa a digestão mais lenta. E não é o que a gente quer quer uma digestão mais rápida, né? Então no dia anterior à prova, isso é importante. E um ponto fundamental, tentar, independente de onde você esteja, consumir alimentos que já fazem parte do seu cotidiano. Então chega lá no país onde você vai fazer sua corrida e procura alimentos que já fazem parte do seu dia a dia. O que você conseguir levar do seu país, leva. Sabe? Então esse é o pão que eu costumo comer, essa é a geleia que eu costumo comer, leva. E o resto você tenta encontrar lá no país. Isso que a gente está falando é muito legal. Por exemplo, eu já tive em 2 experiências em países diferentes, na África e no México. Então, antes da viagem, eu me programei e levei alternativas principalmente de carbo, bolacha de arroz, pão, mel e geleia, lembra? Então, assim, são coisas que no dia a dia lá, você, por mais que você tente se programar, infelizmente pode ser que você não encontre. Então é legal levar essas alternativas do Brasil. Agora me fala, nós falamos do dia pré-prova. Acordei no dia que eu vou competir. Qual seria a estratégia? Primeiro, que horas que você vai competir, né? Porque nós temos pessoas que vão largar às 8 horas e temos pessoas que vão largar às 3 horas. E isso vai determinar muito o volume e o que você vai comer. Então, por exemplo, pessoas que vão largar muito cedo, né? Ali 8 horas, 9, até umas 10 horas da manhã. A sua última refeição é muito importante. O seu jantar na noite anterior é muito importante, porque é ali que você vai estar, de fato, fazendo uma recarga para essa prova logo pela manhã. E aí, quanto tempo eu tenho para me alimentar até a prova? Então, uma continha legal que dá pra gente fazer, assim, se a minha última refeição antes da prova, ela for feita 4 horas antes, eu posso considerar uma média de 4 gramas de carboidrato por quilograma de peso.
Então você pega ali uma pessoa de 80 quilos, se ela for usar 4 gramas, vai dar 320 gramas de carboidrato. Então você pode fazer uma refeição que contenha 320 gramas de carboidrato. Vou fazer minha última refeição 3 horas antes, 3 gramas de carboidrato. 2 horas antes, 2 gramas de carboidrato. 1 hora antes, 1 grama de carboidrato. Quero comer alguma coisa 30 minutos antes, porque eu quero ter essa recarga final aí. 30 gramas de carboidrato. Algo que você vai encontrar aí em alguns géis, você consegue encontrar isso, um copo de suco de uva, uma banana. Agora, esses 30 minutos antes, isso se eu, por exemplo, gosto de mastigar, a diferença entre eu comer uma rapadurinha ou tomar um copo de suco, ok, isso é o individual. Aí é bem pessoal, se você prefere líquido, se você prefere... O importante é que seja carboidrato. Tá. Até 2 horas antes do evento, de começar a corrida, esquece já a fibra, esquece proteína, esquece gordura. É carboidrato. Porque a gente sabe que o carboidrato ele vai ser digerido mais rápido e eu preciso de algo que seja digerido. Se a última refeição for feita com mais de 3 horas, você ainda pode ter um pouquinho de proteína, mas já diminui bem gordura e fibra, porque a digestão já é um pouco mais lenta. Por exemplo, no sábado agora, esse vídeo vai estar saindo na quarta, eu vou ter o Harrock 03 e minha prova vai ser ali perto do meio-dia. Logo que eu acordar no meu café da manhã, então, por exemplo, uma alternativa legal, para dar um exemplo mais prático aqui pra galera, eu poderia, enfim, vou trazer as contas exatas, a gente faz junto depois, você me passa, mas eu poderia, por exemplo, comer uma tapioca com um ovo, uma banana e uma geleia, enfim. Você provavelmente vai fazer esse café da manhã 4, 5 horas antes, sim, né, da sua prova. Então aí você pode fazer o seu café da manhã normal. Esse café ele pode ter um volume maior, porque você tem ali 4, 5 horas para fazer essa digestão. Tem que pensar assim, quanto mais próximo eu tô da hora de partida da prova, menor tem que ser o volume da minha refeição. Legal. Menor tem que ser a quantidade do que eu vou comer. E mais importante ainda que seja fonte de carboidrato. Quanto mais próximo tá da prova, maior é a importância de priorizar fontes de carboidrato e num volume menor. E continuar com a hidratação? Hidratação sempre. Vale a pena aí, né? A gente tem testado algumas estratégias, colocar, quem testou isso já, né, em treinos, colocar de repente um sachê de eletrólitos ali 1 hora, 1h30 antes, para já ir dando uma segurada na hidratação. Depende muito do tempo que você vai ficar na prova. Então é sempre importante você ter uma ideia, de uma estimativa de quanto tempo você vai ficar para fazer a prova. Eu acho que vou fazer ali 1h10. Não, eu vou fazer um sub-55. E isso também vai impactar muito numa suplementação ou não durante a prova. Sim. Né? O tempo de prova que você vai ficar ali, intensidade. Algumas pessoas vão dar mais intensidade, outras pessoas vão dar menos intensidade. Isso a gente sempre sabe, né? Você tem uma ideia do seu pace. E quanto maior a minha zona, por exemplo, se eu trabalhar a prova em Z4, Z5, maior a minha necessidade de carboidrato limpo. Sim. Então, em cima disso, provavelmente a grande maioria das pessoas vão trabalhar, não importando o pace, vão trabalhar em Z4 e Z5, porque todos vão buscar o limite e uma evolução pessoal. Quais estratégias ou quais tipos de alimento seriam legais durante a prova? Assim, deu a largada, o que você tem já, que você usou estratégia comigo ou enfim, outras pessoas que você tem para agregar aqui pro pessoal? Carboidrato. Se tiver que usar alguma estratégia de suplementação, alimentação durante a prova, pensando na dinâmica da prova, o gel é muito prático, ou uma garrafinha, que foi o que você testou recentemente, né, com o carboidrato na sua forma líquida. Sim. Mas tudo que seja prático, você não pode pegar nada de fora, né? Então tem que ser algo que já esteja com você, ou que você consiga pegar nas entradas ali, né, que tem das estações. Então, o gel ele acaba sendo prático. Você coloca no bolso ali, você consegue tirar e consome rapidinho. Então, o que seria interessante? Em mais ou menos ali de 20 a 30 minutos depois do início da prova, para algumas pessoas um pouco mais, para outras pessoas um pouco menos, você ingerir alguma fonte de carboidrato de digestão bem rápida, maltodextrina, dextrose, tudo que é mais rico em açúcar. Nesse momento, nada de proteína, nada de fibra, então não tem necessidade nenhuma de aminoácidos durante a prova, nada disso, é carboidrato. Essa é a sua prioridade durante a prova. E o que a gente tem feito, que a gente tem testado? Esse consumo de carboidrato após ali o burpee ou o remo, né? É o que você tem testado, das vezes que eu fiz foi o que eu fiz também, porque quando realmente você sente que começa a ter uma queda ali, né? Sim. De glicogênio, que você começa a fadigar um pouco mais, a temperatura do corpo já tá bem elevada, então vale a pena
mandar aí, eu acho que testar, óbvio, né, antes do evento principal, mas vale a pena fazer essa ingestão de carboidrato aí no meio da prova. E hoje, é bem legal isso que você falou, mas eu sei que tem alguns amigos meus, por exemplo, que ainda não testaram Hyrox, mas eles são da corrida. E eles têm certa dificuldade com gel, ou com Gatorade, ou qualquer coisa carbo na forma líquida. Enfim, pode dar revertério e tudo mais. Eles usam algum sólido. Tem alguma coisa legal de sólido que a pessoa pode estar usando também? O sólido que ela pode usar é uva passa, frutas secas, ela pode levar tudo. Uma rapadurinha. Rapadurinha, que é uma ótima opção. Pedacinhos de goiabada. Tem muita gente que tem... a maioria dessas opções, se vocês repararem, elas são as opções doces, né? Mas tem uma opção que é salgada, que pode ser mais utilizada, que é a batata. Então você pode fazer um purezinho de batata, colocar num saquinho, pode até pôr um pouquinho de sal, que você já vai fazer uma ingestão de sódio também. Colocar tipo num saquinho, como se fosse um chup-chup, e pode ser uma opção, porque não é todo mundo que se adapta bem ao doce. Normalmente a gente coloca sempre alguma opção doce, porque é o que é mais rico em carboidrato, é o que é mais rico em açúcar, digestão é rápida. Mas a batata, ela também é de digestão muito rápida, né? A batata inglesa mesmo, aquela batata branca. Então dá pra fazer um purezinho, e como se fosse um gelzinho, só que um gelzinho de batata, mais pra quem puxa mais pro salgado. Então pode ser a rapadura, pode ser a goiabada, balinhas, aquelas balinhas finas, legal. Suspiro, ali então tem pedacinhos açúcar, de suspiro, bastante açúcar. E tem muita gente que gosta, que se sente muito bem. Que legal. Pode ser uma opção. Aqueles sachêzinhos de doce de leite pode ser uma opção também. Então tem outras opções aí além do gel. E nós falamos bastante sobre alimentação. E referente à suplementação, tem alguma que você acha legal, que você acaba passando? Tem alguns suplementos que pro dia da prova, né, você já tem que estar suplementando. Por exemplo, creatina e betalanina são 2 suplementos que podem ser interessantes para praticante de Hyrox, mas eles são de efeito cumulativo. Então você tem que ter iniciado a suplementação pelo menos 4 semanas antes, para poder fazer sentido ali no dia da prova. Mas nós temos os suplementos que são de uso agudo, como por exemplo a cafeína e o nitrato, que são suplementos que você pode testar no seu período de treino e que podem ser utilizados no dia da prova. O nitrato ele é um vasodilatador, né? Então faz total sentido pro tipo de modalidade. E aí o pico do nitrato ele acontece de 2 a 3 horas antes, né, 2 a 3 horas depois da ingestão. Então existem 2 estratégias que podem ser utilizadas com nitrato. Você colocar esse pico logo pro início da prova. Então sua prova vai ser 10 da manhã, 7 horas você faz a ingestão do nitrato. Ou você colocar esse pico para que ele aconteça no meio da prova, que é quando a resistência vai começando a cair, né? Que é quando a temperatura corporal começa a aumentar. E aí você faz a ingestão do nitrato ali 1 hora, 1h30 antes. Porque aí você vai ter o pico desse suplemento no meio da prova. Sim. Que é quando você vai ter uma necessidade maior. E a cafeína, que é um suplemento que tem como função principal aumento de concentração. Isso pode ser muito interessante para esse tipo de corrida, para esse tipo de prova. E também é de uso agudo, que você coloca ali de 40 minutos a 1 hora antes, mas é importante testar, porque a cafeína ela pode ter um efeito laxativo para algumas pessoas, então não deixar para fazer isso no dia da competição, testar durante os períodos de treinos, mas são suplementos, além dos carboidratos, né? A gente já citou aqui, são suplementos que podem ser bem interessantes para quem faz o Hyrox. Legal, excelentes dicas. A Gi, inclusive, tocou num ponto aqui muito legal, que eu fiz o teste em uma prova minha com gel normal, e na segunda vez agora no México, eu acabei utilizando 2, um depois do slide pull e um depois dos burpees, só que o segundo eu utilizei com cafeína. Com cafeína. E eu senti realmente esse acelero, essa volta de algo que ali depois dos burpees você não tem mais nada. A cafeína ela tem um efeito de aumentar a dopamina, então assim, você vai estar no final da prova, óbvio que tem uma queda ali de rendimento, um cansaço, uma fadiga mental muito grande, e é justamente nisso que a cafeína vai atuar. Nessa melhora de fadiga mental, diminuir a percepção de esforço, então você fica com uma percepção que está se esforçando menos para fazer aquilo que você está fazendo. Então, assim como eu falei do nitrato, que você pode querer esse pico do nitrato ali no meio da prova, com a cafeína pode ser a mesma coisa, para aqueles minutos finais. E hoje, a cafeína é imediato? Assim, por exemplo, eu tomei agora porque eu senti isso pelo menos, agora eu não sei se é por conta do carbo ou da cafeína, porque o gel era misturado, mas eu tomei na minha segunda volta, quando eu entrei já pro... Você sabe que a cafeína, o efeito dela, ele é muito relacionado a fatores genéticos. Algumas pessoas são mais responsivas, outras pessoas são menos responsivas. Então tem pessoas que vão suplementar com cafeína e vão sentir imediatamente o efeito. Tem pessoas que vão demorar de 40 minutos a 1 hora e tem pessoas que não vão sentir nada. Entendi. E isso está muito relacionado à genética. Como é que você descobre isso? Ou fazendo um teste genético ou percepção. Você, por exemplo, você já me deu aqui uma resposta. Sim. A cafeína funciona para você.
Então você é uma pessoa que responde bem à suplementação com cafeína. Sim, Por show. isso que é legal testar na... Isso que eu ia enfatizar aqui. É muito legal porque eu ganhei um gel, enfim, não vou trazer a marca aqui, mas que eu fui fazer um teste na esteira e, putz, ainda bem que eu tava na esteira. Que deu ali a dor de barriga na hora, você tem que parar. Então, assim, uma coisa é você experimentar ele. Eu tô falando uma coisa que eu testei comigo, não sei se procede teoricamente. Mas se a gente toma um gel aqui, meu corpo vai agir de uma forma. Eu tomando ele com um cardio alto e no meio de um treinamento, é outra parada. Não, quando a gente fala em testar, é testar estando em uma atividade. Se puder testar a prova e fazer toda a dinâmica que você vai usar na prova, melhor dos mundos. É o teste perfeito, isso é simulação. Sim. Né? Você simular a prova. Aí testa tudo. E essa é a hora de errar na simulação. Com então certeza. eu vou testar gel, 3 géis, 4. Esse é o momento para chegar lá no dia do evento e você saber o que você vai usar ou não. E entregar tudo. Putz, sensacional. Várias ideias aqui, várias estratégias. Trouxe uma teoria muito, muito legal. Vai agregar bastante pessoal. Espero que sim. Queria te agradecer aqui novamente. Mais uma vez. Bora pra cima, curte, compartilha e Hyrox ano que vem no Brasil, hein? Valeu! Beijo, galera.